Estamos começando a primeira temporada, o primeiro episódio do nosso programa Papo de Caricamigo. E para esse episódio eu não poderia receber um convidado mais especial. Ele, que é o criador, fundador da maior franquia de presentes personalizados com caricaturas do mundo, que é um dos líderes mais visionários que eu conheço e o melhor desenhista que eu conheço. Recebam com gritos histéricos e roupas rasgadas, Dinho Medeiros. Tudo bom? Dinho, a gente preparou um negócio aqui muito especial pra você. A nossa caneca do nosso programa não é qualquer caneca. É uma caricaneca, com caricatura e tudo. Não tem programa mais chique que o nosso. Gostei. Personalizado. Pois é. E eu também deixei aqui, Dinho, um papel e caneta, caso você queira desenhar. Porque eu sei que você tem esse hábito de conversar, de assistir curso desenhando. É isso mesmo? Você adivinhou meu segredo, porque eu não consigo trabalhar, não consigo participar de reunião, não consigo fazer nada se não tiver com uma caneta, com alguma coisa escrevendo. Acho que, na verdade, é uma característica de desenhista, sabia? Desenhista... Tá sempre desenhando. Sempre tá com um caderninho na mão, com uma canetinha. E você não tem que se explicar para as pessoas do tipo, olha, eu tô desenhando, mas eu tô prestando atenção em você. Sempre. Pior que sempre. Porque as pessoas acham que elas não... Quando você começa a desenhar, a pessoa pensa que você não tá prestando atenção. Mas, na verdade, para quem é desenhista sabe o que eu tô falando, que você pensa melhor através dos desenhos. É louco isso, né? Sim. Coisas que só desenhista vai entender. Exato. Mas, Dinho, me diz uma coisa. Seu nome não é Dinho? Não, meu nome é Hudson, que não tem nada a ver com Dinho. Hudson. Gente, coloca aqui na tela, por favor. CNH. Ei. Olha aí. Não. Como assim? Porque eu precisava mostrar para as pessoas como é o seu nome. Porque também não é Hudson. Não, é com um W. Eu fui a vida inteira bulinado por conta desse nome. Porque não tem nem a letra U, né, para ajudar. E aí as pessoas leem Hudson, Vadson, Confudson, Wdson, tudo que você imaginar. E da onde que veio Dinho? Porque Hudson, olha só, ninguém presta atenção, mas assim como Edson, o apelido de Edson é Edinho, de Hudson é Udinho, né? Então, quando eu era pequena, minha avó me chamava de Udinho e virou Dinho. E aí, agora você é conhecido assim. Exato. E, Dinho, o desenho entrou na sua vida desde pequeno? Desde pequeno você desenhava ou foi uma coisa que você adquiriu conforme você foi crescendo? Como que veio o desenho na sua vida? Eu sempre gostei de desenhar. Isso que as pessoas falam assim, mas... tem o dom de desenhar, aquele ali desenha muito mais, tem muita facilidade para desenhar. É que, na verdade, quem é desenhista hoje, e eu acho que todo mundo aqui que está assistindo é desenhista de alguma forma, porque todo mundo desenhou um pouquinho na vida, um pouco ou muito, mas desenhou. Mas quem é desenhista geralmente desenha um pouco mais, com mais frequência do que as outras pessoas. Então... Ao invés de ficar, por exemplo, jogando bola em casa, na rua, eu ficava em casa desenhando. Ao invés de ir brincar com os amigos na escola, de fazer alguma coisa que não era desenhar, eu estava desenhando. Então, para mim, eu sempre desenhei. E aí, querendo ou não, depois de praticar bastante tempo, você acaba... meio que aprendendo, né? Então, desenho, na verdade, não tem nada a ver com dom. As pessoas falam, isso é uma opinião até meio polêmica, porque as pessoas falam assim, mas eu não tenho dom para desenhar. É que, na verdade, dom não existe. A palavra dom não é algo que você nasceu com aquilo e que não tem como mudar. Nascer bonito, por exemplo, é um dom, porque você nasceu daquele jeito. Agora... É um dom desenhar? É um dom cantar? Não. É até você desmerecer todo o esforço que a pessoa fez para conseguir adquirir, né, esse talento. Exatamente. E tudo que é habilidade, acho que tem que ter essa diferenciação de que o que é habilidade e o que é... e o que seria o dom, né? Porque o dom, quando a gente olha uma pessoa fazendo uma coisa que a gente... não tem a mínima ideia do que é, de como que ela faz tão rápido, como ela faz tão bem aquilo ali, a gente recorre
pro sobrenatural, né? O dom é algo assim, algo que... mágico, né? Exato, né? Dom em inglês significa gift, que é presente, né? Ou seja, é um presente que Deus te deu, uma coisa que nasceu com você, uma coisa mística que tá em você e que só você tem. Por isso você tem um dom, você tem aquele talento para aquilo. E não é, na verdade é só uma questão de habilidade. Então a gente substitui a palavra dom por habilidade. E tudo que é habilidade pode ser treinado e melhorado. Então eu não tenho habilidade com desenho. Então, por mais que você hoje desenhe, por exemplo, o boneco palito, mas se você começar hoje a desenhar, ficar 8 horas por dia desenhando durante 3 anos, eu garanto que daqui a uns 3 anos você vai estar com o dom de desenhar, né? É isso. Perfeito. E a gente tem aqui, produção, alguns dos seus primeiros desenhos. Olha só. E eu sei que vocês imaginavam ver bonecos palitinho, mas não, esses foram os primeiros desenhos do Dinho. Mas é porque, ó, calma aí. Não foram os primeiros. Talvez os primeiros a gente tenha perdido eles, né? Queimado. Exato, porque os primeiros eu lembro de fazer assim, com 6, 7 anos de idade, eu gostava já de desenhar. Mas não tenho mais esses desenhos. Esses desenhos aí é quando eu tava já na escola, quando eu tinha uns 13, 14 anos, mais ou menos, quando eu comecei a desenhar um pouco mais sério. É legal que a gente subestima o poder de estar em boas companhias na hora de aprender alguma coisa. Porque eu desenhava muito mal dos 6 até os 12. Com 12 anos, eu era o desenhista da sala. Imagina assim, que todo mundo da escola conhecia o Dinho, né, o Hudson, por ser um desenhista. E aí eu tive que mudar de horário. Eu estudava de tarde e aí, com 12 anos, eu fui para manhã. E aí, na manhã, tinha um outro rei da escola, o outro desenhista da prisão, que eu falo, né? Porque o desenhista da escola ninguém mexe, é igual o desenhista da prisão, igual o tatuador da prisão. Toda sala tem um. Exato. E aí tinha o Carlos lá. E eu falava assim, Carlos? Quem é Carlos? Esse cara que nem sabe desenhar. E aí, cara, quando eu fui ver os desenhos do Carlos, o meu desenho parecia assim, desenho de criança perto dele. Ele desenhava muito bem, porque ele fazia aula de desenho desde que era pequeno. E foi um salto, para mim foi um salto, porque se eu tivesse seguido na mesma velocidade de aprendizado que eu tinha até então, que eu nunca tinha feito aula nem nada, nem referências eu tinha, nossa, eu sinto que eu teria desenhado mal, estaria desenhando mal até hoje. Porque antes nada te desafiava, né? Você já era o melhor desenhista daquele período, lá do período da tarde. Mas o Carlos, cara, ele era uma criança totalmente fora da régua. Esses desenhos aqui eram tudo baseado nos desenhos dele. Então você imagina que isso aqui é uma cópia dos desenhos que o Carlos fazia. Então, ele me ajudou bastante nesse aprendizado. Carlos, hoje virou aqui empresário milionário. Beijo pra você, viu? Carlos Alexandre Bueno, eu gostava muito dele. A gente começou como rivais e depois foi muito legal porque na 6ª série, quando eu mudei pra manhã, na 6ª série, eu caí numa sala e ele tava na outra. Tipo, era 6ª A e ele era 6ª B. Aí na 7ª, a gente caiu na mesma sala. Aí na 6ª, sabe cachorro quando fica um do lado do portão, outro do outro lado, fica os dois latindo, fica brigando, mas quando abre o portão vira amigo? Foi isso. Na 7ª série a gente virou amigo. A gente estudou na mesma série, na mesma sala. Na 7ª, na 8ª, eu tive uns 2 anos de aprendizado com ele e foi muito bom pra mim. Que incrível, Dinho. E nessa época de escola, você só desenhava, você gostava de estudar, você era um menino estudioso? Eu só gostava de desenhar. Eu era bem estudioso também, viu? Eu não posso mentir. Eu sempre fui um dos melhores alunos da sala, mas é porque acho que eram tempos diferentes também, né? Hoje em dia a gente tá com a informação tão mais acessível para todo mundo. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então na década de 90, quando eu estava indo para a escola, não tinha acesso à informação, não existia Wikipédia nem nada, então eu sempre gostava muito de pesquisar, eu vivia na biblioteca da cidade e isso acabou me ajudando bastante na questão de aprendizado mesmo, até depois, mais para frente, no empreendedorismo. Então...
apesar do desenho, você sempre foi alguém que Sempre gostava gostei, de se dedicar. sempre gostei. Inclusive, foi indo à biblioteca que você aprendeu a falar inglês sozinho, né? Não tinha curso, né, naquela época. Exato. É que, na verdade, assim, o que eu gostava? De traduzir as músicas que eu ouvia em inglês. Eu adorava Linkin Park. Meu e-mail até hoje é linkinpark_dinho@gmail.com. Quem nunca, né? Quem não tem um e-mail que passa pra passar vergonha, né? E eu adorava. Eu não tenho. Não tem, né? E eu adorava ouvir músicas do Linkin Park. Eu falava, cara, mas o que ele tá falando na música? Aí o que eu fazia? Eu imprimia a letra da música em inglês, pegava o dicionário. Naquela época não tinha esses sites hoje de traduzir música. Então tinha a letra em inglês, eu pegava um dicionário e ia assim, traduzindo palavra por palavra. E, eventualmente, assim como o desenho, você acaba aprendendo e acaba ficando bom nisso. Não que, assim, não tô com inglês fluente, tá, igual um nativo, mas eu consegui me virar bem. Cheguei a dar aula de inglês, inclusive, quando eu tinha 18 anos, então me ajudou bastante. Que demais, Dinho. E durante a sua trajetória, houve momentos que você também teve a oportunidade de se aperfeiçoar em algumas áreas, né? Quando você era criança, você chegou a fazer curso de desenho? Eu quis fazer, mas eu não tive oportunidade. A gente sempre foi muito pobre lá em casa, não tinha dinheiro às vezes nem para comer direito, então era impensável fazer uma aula de desenho. Mas quando eu tinha, acho que 14 anos, a minha tia, que mora lá no Rio Grande do Norte, ela bancou pelo menos por uns 6 meses aulas de desenho para mim. Foi bem importante para mim porque ajudou bastante nesse processo de aprendizado. Eu já desenhava bem antes de entrar na aula de desenho, mas eu consegui fazer uns 6 meses pelo menos, o que me deu pelo menos um pouco de base para aprender a desenhar um pouquinho melhor. Que legal. Você comentou um pouco sobre a sua infância ter sido escassa, e eu acho legal você falar um pouco sobre isso, porque a maioria das pessoas vem empresários e pensam que eles sempre foram ricos, que eles sempre tiveram dinheiro, sempre tiveram oportunidades, mas na sua história mesmo não foi assim, né? É porque a gente tem a percepção da pessoa que hoje está tendo sucesso como empresário, que essa pessoa foi ajudada, que essa pessoa começou já nessa corrida aí dos empresários, ela já começou na frente. E a verdade é que a grande maioria, viu, gente? A grande maioria mesmo das pessoas que começam um negócio hoje, começa sem nada. E comigo não foi diferente. Apesar de eu ter participado, depois de alguns anos, depois do Shark Tank Brasil e tudo mais, que inclusive as pessoas acreditam que o dono da Polishop investiu no meu negócio, porque no programa fala que teve investimento, mas acabou que não rolou. Depois, estamos desmistificando aqui olha pra só, vocês. em primeira mão. Mas é porque eu não rolou uma afinidade mesmo com a visão de empresa que eles tinham, com o que eu tinha, e acabou que não rolou mesmo. Mas eu nunca tive ajuda de ninguém, né? Seja financeira, seja até de mentoria, foi tudo por conta mesmo. Cresci muito pobre, pra vocês terem uma ideia, eu cresci numa casa onde era um cômodo só. Até os 12 anos eu morei em um lugar que era um cômodo só, era o tamanho desse estúdio aqui. Eu dormia com o meu irmão na cama, minha irmã dormia na cama de cima, numa beliche, eu dormia abraçado nos pés do meu irmão, tinha um sofá-cama que meus pais abriam para eles poderem dormir à noite, tinha geladeira na frente, tudo do lado junto. tinha pia, era tudo num cômodo só, e nem assim, um cômodo de 20 metros quadrados. Até uns 11, 12 anos eu morei lá. Então, na rua de cima de casa já era favela, eu cresci no meio das pessoas que moravam na favela. Tenho grandes amigos de lá da favela, eu cresci cercado a muita gente que estava fazendo coisa errada, infelizmente, né? Eu tenho muitos amigos que infelizmente morreram nessa de tráfico de drogas, roubos, assassinatos. É uma história bem complicada mesmo. Boa parte dos meus amigos, infelizmente, acabou morrendo por conta disso. E era para ser um número dessa estatística, mas
eu acredito que a arte acabou me salvando Deu nessa... um outro rumo, né, Exato, pra sua vida. porque apesar de estar com tudo isso daí disponível para fazer coisas erradas, eu nunca me envolvi com absolutamente nada errado. Então, sou uma pessoa bem careta, todo mundo aqui conhece, eu não gosto de beber, não gosto de cigarro, nunca coloquei cigarro na boca, mas é o meu jeito mesmo. E graças a Deus, através disso eu consegui me salvar a minha família, ajudar a minha família, hoje eu ajudo a minha família inteira, ajudo meus amigos e ajudo uma legião de pessoas aí que quer viver com arte hoje. Dinho, quando foi então o momento na sua vida que você começou a ganhar dinheiro com os desenhos? De verdade ou zoando? Acho que você tem que contar a sua trajetória. Você começou a tua carreira profissional trabalhando com desenho? Ou veio essa carreira com desenhos veio depois? Como que foi? Tá. Porque os primeiros desenhos que eu vendi foi na escola. Que eu ganhava salgadinhos e lanche para fazer desenho na capa do caderno da molecada. Eu lembro que uma vez, cara, eu tinha uns 14, 15 anos e eu ganhei R$10 para desenhar o desenho do Magneto, do X-Men, na capa de um amigo meu. E era um dinheiro que eu falei, caramba, R$10, cara, era muito dinheiro na época. E eu falei, mas eu não, apesar disso, em nenhum momento eu falei assim, um dia eu vou viver de desenho, eu vou ganhar dinheiro trabalhando com desenho. Eu não tinha nem essa visão de empreendedorismo na época. Não tinha essa perspectiva, Imagina, não era o que você achou que você ia fazer. Não tinha como. E tanto é que, quando eu saí da escola, eu comecei a trabalhar... Eu comecei dando aula de violão, depois dei aula de inglês, depois eu trabalhei numa loja de motopeças e até que entrei na Casas Bahia. Isso, gente, tudo antes dos 18 anos. Com 18 anos, quando eu fiz 18, entrei para trabalhar na Casas Bahia, fiquei 4 anos trabalhando lá. Você se formou, né? Em logística? Exatamente. E por conta da Casas Bahia ser uma empresa de logística, eu trabalhava na área logística da Casas Bahia, eu comecei a fazer faculdade de logística. E na faculdade de logística, adivinha, ao invés de estudar logística, eu ficava desenhando o dia inteiro. E aí uma amiga minha da faculdade viu que eu ficava só desenhando, ela falou, olha, tem uma oportunidade para trabalhar, para fazer umas caricaturas aqui. Eu vi que você gosta de desenhar os professores e tal, você não quer pegar? Na minha empresa estão pagando R$50 para desenhar 50 funcionários. E aí eu falei, nossa, R$50? Legal, vamos lá. Eu ganhava naquela época R$1.800 mais ou menos na Casas Bahia no mês, trabalhando no mês. E aí eu fiz esses desenhos, ela mandou as fotos, ela imprimiu as fotos, eu fui lá, desenhei no papel mesmo e tudo mais, entreguei para ela, coloquei numa moldura, paguei acho que uns R$5 em cada moldura, era super baratinho, e entreguei para ela. Ela foi em casa me pegar, e aí eu lembro dela, eu não tinha nem uma conta bancária? Não é conta bancária, é uma conta profissional para receber esse dinheiro. Entendi. Aí ela falou, já que você não tem nota fiscal, não tem nada, eu vou te pagar em dinheiro físico mesmo. E ela colocou lá 100, 200, 300, e eu, nossa, dinheiro com desenho, não acredito. Aí eu falei, eu vou viver disso daqui. Porque esses desenhos eu fiz em 3 dias. Foi aí que foi a virada de chave na tua cabeça? Foi. Posso ganhar dinheiro com isso? Foi, porque eu tinha 3 dias para desenhar essas caricaturas. Eu fiz elas em 3 dias. E eu ganhei R$2.500 em 3 dias, sendo que eu ganhava R$1.800 na Casas Bahia. Eu falei, cara, eu ficou 30 dias para ganhar R$1.800 e eu ganhei R$2.500 em 3 dias. Imagina quanto eu vou ganhar no mês se eu ficar trabalhando com desenho, é isso que eu quero. Aí conversei com meus pais me apoiaram, falaram, vai lá, você sempre gostou de desenhar. E aí eu me ferrei, porque eu não vendi nenhum desenho. No próximo ano, eu fiquei o ano inteiro sem vender desenho. Foi bem difícil mesmo. Você, em algum momento, começou a vender? Porque depois desse primeiro ano, eu achava que ia ser super fácil, né? Eu falei assim, já que eu ganhei R$2,50 fazendo aquelas caricaturas ali na faculdade, eu acredito que eu posso ganhar uns 10 mil todos os meses, porque eu vou pegar várias empresas assim. Essa era
perspectiva, né? Exato. A expectativa, e aí depois é a realidade. Exato. E aí, assim, a realidade é que não existia mercado de caricatura, não existia... Existia, assim, os desenhistas que faziam caricatura de forma profissional, mas que ganhavam seus R$1.000, R$1.200 e tudo mais. Ganhava muito pouco. Não era profissionalizado o negócio. Talvez até hoje ainda tem essa visão de que o caricaturista, aquele cara que fica na praça, que não sabe desenhar direito, ou que fica na praia desenhando, cobrando uma fortuna, desenhando no papel e tal. Mas eu tinha a visão de que, olha, esse negócio, já que deu certo uma vez, pode dar certo outras vezes. Só precisava, né, de... Estrutura, né? Profissionalismo. Eu lembro que nessa época eu também fiz o Empretec do Sebrae, porque eu percebi que eu precisava começar a levar mais a sério a questão do empreendedorismo. E não é só, assim, força de vontade, não é só... você querer fazer... Abrir CNPJ, né? Como muita gente pensa. Não, você tem que estudar bastante, você tem que entender do que você está fazendo, entender de tudo. Você não pode ser uma pessoa só técnica. Eu era 100% técnico. Meu negócio era desenho, eu só sabia desenhar, mas não sabia administrar o negócio, né? Não sabia conseguir clientes, não sabia vender, não sabia marketing, finanças, crescimento, eu não sabia nada disso. E aí eu fui estudando por conta. E aí o negócio começou a dar um pouquinho mais certo. Depois de um ano que eu fui entender um pouquinho melhor o mercado, começou a dar um pouquinho mais certo quando eu comecei a divulgar um pouco mais meu trabalho lá no centro da cidade onde eu morava, que era Jundiaí. Então eu acordava todo dia de manhã, ia lá para o centro da cidade. Antes dos vendedores, das pessoas que trabalhavam nas lojas chegarem nas lojas, eu já estava esperando eles e oferecia uma caricatura por R$15. Falava assim, ó, faça uma caricatura sua, R$15, se você não gostar, você não precisa me pagar e só precisa deixar eu tirar uma foto. Aí a pessoa tirava a foto dela, ia lá na gráfica, tem uma amiga, inclusive, que é amiga minha até hoje dessa gráfica, que ela imprimia todas as fotos para mim, eu chegava em casa, desenhava a pessoa, voltava para a gráfica, desenhava, comecei a fazer digital, porque antes eu fazia tudo no lápis mesmo, só que minha mão começou a doer, porque é muito tempo para você ficar pintando na mão. Hoje no digital você pinta mais rápido, né? Com menos esforço. Com menos esforço, exato. Então, eu comecei a fazer digital já nessa época, quando nem se falava de digital, em 2008, 2009, mais ou menos. E começou a dar certo, porque as pessoas começaram a gostar do estilo que eu estava fazendo, começavam a comprar e começavam a indicar para outras pessoas. Então, depois de pouco tempo, eu já nem precisava mais ficar indo... Até de aquisição de clientes, né? Exato, os clientes já vinham atrás de mim e aí o negócio começou a crescer de uma forma que eu não consegui mais conter. E aí, Dinho, acho que entra a dúvida de todos nós, né? E em que momento o negócio virou franquia? Porque, pelo que você tá falando, não é como se você tivesse já estruturado o negócio desde o princípio para ser uma franquia. Não mesmo. Mas olha só, desde o momento em que deu certo, que eu percebi que eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro com a caricatura, até o momento de virar uma franquia, tem aí pelo menos uns 3 anos de... Não, mais... Tem uns 10 anos de história, né? Eu lembro que no começo de 2010, em janeiro, eu tinha um amigo que eu seguia ele, que assim, era um cara que fazia caricaturas muito bem e que ele já estava há muitos anos no mercado, que chamava Alexandre Alves. A marca dele chamava Caricartoon. E aí eu aprendi a fazer caricatura meio que com ele, porque eu gostava do estilo dele, né? Eu tentava fazer mais ou menos o estilo dele. Era um estilo caricato? Era bem caricato. E aí eu lembro que eu cheguei pra ele e falei assim, Ale, será que um dia eu consigo viver de caricatura mesmo? Porque eu tava meio que ele sambando, né? Ganhava uma graninha aqui e outra ali. Aí eu falei, será que eu vou conseguir ganhar tipo um salário de uns 4 mil mais ou menos por mês fazendo caricatura? E aí eu lembro dele ter olhado pra mim e falado assim, Dinho, não viaja, cara. Porque ninguém vai ganhar mais do que uns 1.200, 1.300 no mês fazendo caricatura. Você pode ter um trabalho extra. Um mês, assim, né? Exato. Você pode ter alguma coisinha assim que você ganha uma certa grana. Mas você fazer consistentemente, isso aqui, você vai ter que ter um trabalho e depois desse trabalho você faz caricaturas e aí você vai ganhar dinheiro. Aí eu falei, poxa,
Deu uma desanimada ali, sabe? Eu falei, cara, será que é assim mesmo? Depois disso, eu comecei a focar mais no meu estilo da caricatura. Porque eu fazia muito caricato e eu percebia que toda vez que eu fazia caricato, as pessoas... tinha vezes que a pessoa gostava e tinha vezes que a pessoa não gostava. Não era tão comercial, né? Exato. Porque às vezes a pessoa não gosta de... Você faz com narigão e a pessoa, ai, nossa, que nariz grande, não gostei, ou bocão e tal. Então, às vezes a pessoa não gosta. E eu percebi que toda vez que eu desenhava a pessoa super bonitinha, ela gostava. Aí eu falei, cara, eu vou mudar meu estilo para fazer um estilo menos caricato, mais puxado pro cartoon, que é aquele estilo da Disney, da Pixar e tudo mais. E deu muito certo. Porque quando eu comecei a fazer cartoon, as pessoas começaram a gostar muito mais do meu desenho, noivas começaram a pedir, e aí o negócio começou a tomar mais forma. E você estava olhando para um lado do mercado que a maioria das pessoas não estava olhando, né? Porque a maioria dos desenhos que a gente vê, na verdade até hoje por aí, né? São desenhos mais caricatos. É difícil se ouvir falar de uma caricatura esteticamente bonita, né? Estilo Disney, assim. Sim. É que na verdade... eu acredito que eu fui no mercado certo, que foi o mercado... Eu comecei bem forte no mercado de noivas. E acho que tem um ser que não quer sair feio no desenho, é a noiva. E aí eu fiz muito... Durante uns 4 ou 5 anos eu só trabalhei com noivas praticamente, fazendo caricatura para noivas. E deu bastante certo. É um mercado com muito dinheiro, né? Também. A noiva pedia bastante para convite de casamento, eu fazia bastante ao vivo no casamento, às vezes vendia já do convite e já vendia também a minha presença para ir no casamento fazer a caricatura ao vivo. Convidado VIP. Exato, e aí acabou que deu bastante certo. O fato de o desenho ser sempre muito bonitinho, ele teve um apelo muito grande com empresas. Desenhista, geralmente, o desenhista ele começa a carreira dele tentando vender apenas para pessoa física. Como eu fui já direto para as empresas, nas empresas onde você consegue ganhar bastante dinheiro, né? É que tem a limitação do desenho, eu imagino, né? Porque não é como fritar pastel, você tem que parar, desenhar pessoa por pessoa, e aí quando entra uma quantidade grande de desenhos para fazer, como que faz? Exato. Foi por isso que eu tive que expandir o negócio. Então, em 2013, 5 anos depois que eu comecei, em 2013, eu já tinha um escritório lá no centro de Jundiaí, já faturava 1 milhão por ano, já tinha algumas pessoas trabalhando, já tinha alguns desenhistas, eu tinha setor de marketing, vendas, financeiro. A empresa já chamava Caricanecas nessa época, não? Chamava Dinho Caricaturas ainda. É porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que o negócio ia crescer do jeito que cresceu, né? Então, quando eu comecei como Dinho Caricaturas e fiquei como Dinho Caricaturas até 2015. Aí eu mudei para Cartuneria, que era um nome um pouco mais global, né? O problema de Dinho Caricaturas é que as pessoas ligavam lá no estúdio perguntando, e aí, o Dinho vai fazer o desenho? E eu não desenhava jamais, eu estava só administrando o negócio, né? Eu tinha outros desenhistas trabalhando junto. Que você treinou com o método de desenho que você queria. Exato. E aí, esses desenhistas que faziam os desenhos, então, já que não era mais o Dinho fazendo... Então, eu resolvi mudar o nome para um nome mais global, que é a Cartuneria. E aí, como Cartuneria, o negócio também cresceu. Apesar de eu ter investido bastante numa visão de marca que eu tinha, teve uma outra coisa que eu fiz que deu muito mais certo do que o projeto Cartuneria. No projeto Cartuneria, eu investi R$200 mil em site, em nome, em material, papelaria, todo o rebranding, vamos dizer assim, de mudar de Dinho Caricaturas para Cartuneria. E as pessoas compravam caricatura em site, em e-commerce? Exato, então, eu imaginava que elas iam comprar, mas elas não necessariamente compravam. Não compravam na quantidade que eu imaginava que compraria, de acordo com o investimento que eu fiz. E eu acho que isso às vezes acontece com algumas pessoas. Você faz um baita investimento, falando assim, isso aqui vai ter um mega retorno, e no final das contas não tem aquele retorno que você imaginou. É o que aconteceu comigo com a Cartuneria, porque eu investi R$200 mil e eu não vendia tão bem. Mas, dentre os produtos que eu vendia, tinha um produtinho ali que era... Carro-chefe. O carro-chefe, que é o que assim, eu oferecia, abria a boca, as pessoas compravam.
que era caricatura na caneca. Quando eu fazia caricatura, nessa época, lá para 2015, mais ou menos, estava nascendo aí no Brasil o mercado de sublimação, onde você consegue imprimir fotos em materiais de cerâmica, squeeze, camiseta, enfim, através desse processo de sublimação. Eu falei, pô, minha caricatura poderia ir para caneca, né? E aí comecei a vender, e aí vendia muito mais do que qualquer outro tipo de produto que eu tinha. E aí eu mesmo sem grana, sem nada, fui lá, criei o logo na mão, fiz o logo meio que de qualquer jeito. Eu não sou designer, então não tá aquelas coisas, mas é o mesmo logo até hoje. Criei o logo, criei o site, criei tudo. E na mesma tarde eu botei para vender e começou a vender muito mais do que o projeto que eu tinha gastado uma fortuna. E aí eu fiquei eu fiquei bem relutante no começo, porque eu falei assim, cara, não é possível que eu gastei 200 mil reais numa marca que não vai vender. E a marca Cartoneria não estava vendendo nem 1/10 do que vendia a marca Caricanecas. Mas aí só um parênteses, Ginho, foi com a Cartoneria que você foi pro Shark Tank? Foi com a Cartoneria que eu fui chamado pro Shark Tank. É legal porque o Shark Tank é um programa onde você vai para receber investimento, né? E você se cadastra, então, e faz uma fase qualificatória, vamos dizer assim, com centenas de outros empresários. Mas no meu caso era uma coisa tão diferente que eles chamaram eu direto para ir no programa. Então eles me ofereceram a oportunidade, falei, eu nem estava procurando, eu tinha saído numa revista naquele mês, e aí a dona a produtora viu a minha matéria na revista e falou, vou chamar ele para ver se ele quer participar do Shark Tank. Fui lá pro Shark Tank e o Apolinário, o João Apolinário, dono da Polishop, no programa ele fez uma proposta para mim de 300 mil reais em troca de 50% da empresa. E na época eu não ia aceitar, mas acabei aceitando no programa. É muita pressão no programa também, né? Dizendo pra você aceitar. Exato, todo mundo queria que eu aceitasse, eles fizeram uma pressão lá para eu aceitar. Eu acabei aceitando. Quando terminou o programa, talvez as pessoas não sabem, mas quando você fala sim no programa, você não está automaticamente assinando um contrato nem nada. Você está dizendo, olha, sim, eu tenho interesse. Intenção, né? Eu tenho uma intenção. Quando terminou o programa e a gente foi fazer as conversas e tudo mais, eu percebi que eu tinha um negócio muito maior na minha mão e que aquele dinheiro... Primeiro, que aquele dinheiro era pouco comparado ao tamanho do negócio que eu tinha. E segundo, que eu nem estava precisando tanto do dinheiro, eu estava precisando mais de mentoria. E a gente conversou, acabou que não deu certo então, e eu segui com o negócio. É louco pensar que, naquela época, eu estava disposto a abrir 50% da empresa por 300 mil reais. Sendo que a empresa hoje fatura 7 milhões por ano, né? Então, ainda bem que eu acabei não seguindo com essa proposta. E, Dinho, o que eu mais gosto dessa história, porque eu já ouvi você contar ela outras vezes, é que não foi o sim do Apolinário que fez o jogo virar pra você, mas sim o não do Shiba, não foi isso? Exatamente, porque o Robson Shiba da Shining Box, ele olhou pro meu negócio e falou assim, eu entraria, no programa tem esse trecho, ele falando, olha, eu até entraria, mas... como eu não vejo franqueabilidade no seu negócio, eu tô fora. Vamos assistir essa parte, gente? Vamos colocar na tela a produção. Por existir esse tipo de conflito e eu também não ter conseguido enxergar a franqueabilidade, eu tô fora. Pois é. E eu recebi um não dele, falando então que não queria entrar. E aí acendeu uma lanterninha assim, eu falei, caramba... franquear o negócio, tá aí. Porque olha só, eu tinha o seguinte problema, tinha muita gente querendo comprar a Caricaneca, nessa época eu fui como Cartoneria, mas já tinha Caricanecas, tinha acabado de nascer a Caricanecas ali, e eu tinha muita gente querendo a Caricaneca em outros estados, só que era muito inviável para eu enviar para eles, questão logística, chegava quebrado, era muito caro e tudo mais. Aí eu falei, poxa, e se ao invés de eu
eu ficar enviando para o Brasil todo, e se eu tiver vendedores nesses estados? E se esses vendedores atuassem como se fossem donos da marca, né? E aí surgiu a ideia de franquear o negócio, em maio de 2018. E aí você já começou a franquear usando o nome Caricanecas, não mais Carpineria. Exato, já comecei com o nome Caricanecas, que era o que estava mais dando certo. E Dinho, através do desenho, você criou o que hoje é um verdadeiro império, né? Não há empresa de caricaturas maior do que a Caricanecas, né? Aqui no Brasil, Carica Gifts pelo mundo. E o seu produto hoje impacta diariamente a vida de centenas de pessoas. Inclusive, vamos ver a reação de uma pessoa quando ela recebe Caricanecas? A gente separou um vídeo aqui. Ficou igual a eu. Sucesso. Muito legal. Sim, toda vez eu me arrepio. Dinho, como que você se sente sabendo que a sua ideia, a sua empresa causa todos os dias esse tipo de reação na vida das pessoas? Isso é muito legal, né? Porque não é só sobre mim, sabe? Não é só sobre o Dinho desenhista. Porque há uns 15 anos atrás, eu era um desenhista que sonhava em viver de arte, em poder viver desenhando e conseguir conquistar minhas coisas e tudo mais. E hoje, a empresa, a Caricanecas, ela é a empresa que mais emprega desenhistas no Brasil. Já passaram centenas de desenhistas aqui na empresa. A gente deu fôlego para um monte de gente que sonhava em trabalhar com desenho, né? E muitos deles, inclusive hoje, são desenhistas consagrados, que passaram pela Caricanecas, e tudo isso começou lá atrás com eu pensando em, será que um dia dá para viver de desenho? Será que um dia eu consigo, né? E é legal pensar que não é só sobre os desenhistas, mas é também sobre hoje os nossos franqueados, né? A gente tem mais de 500 franqueados hoje aqui no Brasil, sobre todos os clientes que esses franqueados impactam, né? A gente produz mais de 10 mil caricaturas todos os meses para os nossos franqueados. Então, dentro do nosso universo de contribuição, eu tenho certeza que a gente está fazendo um trabalho muito legal, melhorando a vida das pessoas com uma coisa que é linda, né? Que é a arte, que é o bom humor, que é você unir as pessoas através dos presentes. Então isso acaba sendo uma coisa assim que me dá muito orgulho. E você falou, Dinho, sobre essa questão do universo de contribuição da Caricanecas, e a gente percebe, todo mundo que trabalha com você percebe o quanto a sua missão, especialmente com a classe dos desenhistas, é muito forte, até por você se identificar, por isso fazer parte da sua história. E fora os desenhistas que você ajuda contratando, aparentemente tem algo novo que vocês estão desenvolvendo para ajudar pessoas que querem viver de desenho, que é o curso Desenhamente. Conta um pouco sobre ele. Exatamente. É que, na verdade,
Desde quando eu comecei o negócio da Caricanecas, eu tenho pessoas perguntando, poxa, eu queria aprender a desenhar como vocês, né? E a gente não... Eu nunca pensei em dar curso nem nada, porque o meu negócio não é a área de ensino, né? A gente trabalha com presentes, com franquias e tudo mais. Mas com o tempo foi ficando mais latente essa necessidade de precisar ajudar um pouco mais as pessoas a entenderem um pouquinho melhor da arte e aprender um pouquinho melhor da arte. E aí a gente desenvolveu esse curso, estou muito feliz com o Desenhamente, que é o curso da Caricanecas, né? O curso de desenho da Caricanecas. É feito pelas mentes da Caricanecas, então os desenhistas da Caricanecas é quem estão dentro do curso ensinando e é quem está no dia a dia trabalhando com desenho, né? Acho que a melhor professor é aquele que está no dia a dia fazendo aquilo que está ensinando. Então, o curso Desenhamente é algo que é super recente, mas que já enche a gente de orgulho. É um curso que está sendo super bem avaliado e é um curso bem diferente mesmo do que está no mercado, né? A gente fez com bastante carinho. E, Dinho, para o pessoal que quer se inscrever nesse curso, se matricular, como que faz? Como funciona? É só entrar, desenhamente.com.br. Tá aparecendo aí na tela. Exato. O curso de desenho, inclusive, ele é um curso com 16 módulos, com bastante material de apoio, de ajuda. A gente tem a nossa comunidade lá da Desenhamente, então tá bem completinho mesmo. É só entrar no site e entrar para a nossa Caricahood, a nossa Irmandade dos Desenhistas. Que demais, Dinho. E, aparentemente, vocês estão lançando esse curso em parceria com a Gerando Falcões? Exatamente. A gente fez uma parceria com essa ONG, né, Gerando Falcões, que é uma ONG que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade em comunidades. E para cada curso que a gente vende do Desenhamente, a gente disponibiliza um outro curso do nosso bolso para as pessoas do Gerando Falcões, para as pessoas que são atendidas pela Gerando Falcões. Então, acaba sendo um trabalho social muito bacana, porque a pessoa, além dela estar adquirindo um curso para ela aprender, ela também está dando a oportunidade de outra pessoa que não tem condições, né, de comprar um curso, dessa pessoa poder aprender. Então, acaba sendo um trabalho social muito legal que a gente está fazendo. Legal, Dinho. E eu fiquei muito feliz de ver que um dos bônus, né, porque eu não participei ativamente desse projeto, foi algo que você encabeçou, quando eu vi que um dos bônus é um curso sobre viver de arte. Então, além de a pessoa aprender a desenhar, você também vem com essa visão empreendedora, que eu percebo que é algo que os desenhistas geralmente não têm, né? Geralmente o desenhista, ele é mais introspectivo, ele não tem essa questão comercial muito aguçada. E você considera isso em você? Você se considera uma pessoa mais introspectiva? Porque hoje quem estiver falando, fala, meu Deus do céu, o Dinho sempre já está acostumado com isso, né? Você se considera introspectivo? É que, na verdade, assim, desenhista, meio que de um modo geral, é meio que bicho do mato, né? O cara gosta de ficar na casa dele, ali no quartinho, lá desenhando, sem falar com cliente, sem ter que lidar com pessoas, né? Eu acho que é meio que comum para desenhista ter esse perfil. E isso, infelizmente, acaba atrapalhando um pouco na hora de prospectar cliente, né? Porque você precisa ser um pouco cara de pau, você precisa ser um pouco, né, extrovertido, conversar com o cliente, né? E tem desenhista que às vezes não consegue nem falar com o cliente. E é difícil mesmo, né? Você tem que ter um jogo de cintura e tudo mais. Então, eu me considero, sim, uma pessoa ultra introspectiva, mas quando eu converso hoje, eu dou aulas, eu faço lives e tudo mais, não é porque eu tenho o dom para ser uma pessoa de comunicação.
É porque eu fui colocado nesse meio, eu me coloquei nesse meio e fui treinando, chega uma hora que você vai começando a ficar um pouquinho melhor, né? Sim, e aparentemente você está se saindo muito bem, afinal, Valeu. Por exemplo, ano passado a gente fez o primeiro encontro nacional de franqueados e você apresentou praticamente o evento inteiro e a gente viveu momentos como esse. Vamos colocar um trechinho aí na tela. Eu só ficava desenhando. O que aconteceu? Minha amiga lá da escola olhou e falou assim, viu, já que você só desenha, tá aparecendo aqui na minha empresa, tá aparecendo uma oportunidade de fazer 50 caricaturas em papel mesmo, por R$50, você não quer fazer? Eu falei, 50 caricaturas por R$50, dá R$2,5, eu ganho 1.800 na Casa Bahia. Falei, será que eu fico um mês para desenhar? Imagina, eu desenho em 2 dias, 3 dias. Falei, não é possível. 2.500 em 3 dias. Olhei as fotos, peguei folhas de papel canson, comecei a fazer o desenho, preto e branco, sem sombra, sem nada, era um desenho horroroso. Entreguei para ela, e ela olhou e falou assim, tá aí, legal, pegou R$2.500 e me deu na mão. E eu peguei R$2.500 e falei, não tô acreditando. Eu fiz 50 desenhos durante a noite, né? Porque eu saía da faculdade umas 23 horas, 5 da manhã eu tinha que estar na Casa Bahia. Durante a madrugada, fazia esses desenhos, fiz lá uns 10, 15 por dia, e uns 3, 4 dias eu tinha terminado esses desenhos, entreguei para ela e recebi. Como foi para você, Dinho, ter que entregar para pessoas que iam viajar do Brasil inteiro para vir para São Paulo, 2 dias de experiência, de evento, como que foi isso para você? Foi muito legal. Nossa, o Carica Conference, essa primeira edição, foi um marco pra gente, porque primeiro que a gente, quando vai fazer evento, você fica meio que com medo, né? Falando assim, será que alguém vai participar? Será que alguém vai aparecer no meu evento? Né? Segundo que você fica a todo momento pensando, será que alguma coisa vai dar errado? Né? Será que o som vai falhar? Será que as pessoas vão rir? Será que as pessoas vão falar que o evento não foi legal? E, nossa, foi totalmente o contrário. Graças a Deus, deu tudo certo no evento. A gente teve quase 100 pessoas, né, que participaram. Né? Essas pessoas eram todas franqueados nossos, então a gente não convidou qualquer pessoa para o evento, foram só os nossos franqueados. Boa parte deles não pôde vir, mas assistiu online, né? E foi bem bacana, porque foram 2 dias aí de muito aprendizado, muitas novidades, e vai ter agora a edição 2023, estou bem ansioso também para a gente fazer. Eu também, Dinho. E esse evento, ele foi para os franqueados no Brasil, mas não é só no Brasil que você tem franqueado, né? Exato. A gente tem agora nos Estados Unidos, né? Desde 2021 a Carica Gifts, a gente abriu lá. Como que foi esse processo de abrir a Carica Gifts lá? É que as pessoas às vezes pensam assim, nossa, abrir empresa nos Estados Unidos é um bicho de 7 cabeças. E na verdade não, foi algo até que relativamente simples. Acho que o que é difícil é você, primeiro, saber inglês, né, que é interessante, e ter uma estrutura lá para fazer as coisas acontecerem. Então, o que é difícil, na verdade, é a questão do investimento mesmo, né? Precisa ter uma grana para investir, para abrir empresa e tudo mais e manter as coisas lá. Mas tendo o investimento, qualquer pessoa conseguiria fazer. É o que eu acredito. Como foi para você conseguir os primeiros franqueados, por exemplo? Então, a gente, na verdade, ao invés de tentar se aventurar lá fora, a gente fez um teste aqui no Brasil ainda, divulgando aqui no Brasil, divulgando a empresa lá. A gente começou a divulgar inicialmente para brasileiros, e aí esses brasileiros se interessaram. A gente fez, então, um evento lá em Orlando, inclusive nós dois juntos, fizemos o evento lá em Orlando, e trouxemos aí, acho que umas 40 pessoas lá para acompanhar o evento, e dessas 40, umas 12 compraram a franquia Carica Gifts. E esse foi o nosso primeiro passo lá nos Estados Unidos. E teve alguns perrengues, gente, porque na época que o Dinho resolveu fazer isso, as fronteiras estavam todas fechadas. Você lembra disso? Lembro. A gente comprou as passagens com as fronteiras fechadas sem ter certeza de que dia abriria, né? Exato. E no dia que abriu, no mesmo dia, né? Foi. Que abriu as fronteiras por conta da Covid, a Covid fechou as fronteiras. Então, quando liberou de volta, no final de 2021, foi 2021, né? 2021. E a gente, no dia que abriu, a gente já
comprou passagem, foi lá para os Estados Unidos, fizemos esse evento, foi um sucesso, graças a Deus deu tudo certo. Abrimos então a Carica Gifts nos Estados Unidos. E o pessoal adorou, né? A ideia da Carica Gifts, a ideia do produto, tanto que acho que a gente tem até foto. O Dinho foi convidado para ir para a Rádio Flórida, dar entrevista. Aquilo foi o dia da abertura, que a gente perdeu o voo, né? De tanta gente querendo entrar pros Estados Unidos, né? Aí, a foto da Rádio Flórida, que a gente foi para você dar entrevista. Exato. E deu muito certo lá a franquia, a Carica Gifts lá nos Estados Unidos, assim como tá dando aqui no Brasil. E agora a gente tá ensaiando aí os próximos passos para Portugal. Então a gente vai abrir lá a franquia em Portugal e logo menos estaremos aí em toda a Europa. Com certeza. E eu lembro, Dinho, que quando acabou o evento, esse primeiro evento que a gente fez lá nos Estados Unidos, você estava desesperado para comprar um capacete. E aí eu tava pensando, gente, por que o Dinho quer um capacete? Ele não tem moto, ele não dirige moto. Mas olha aí, gente, o capacete que o Dinho, ele queria comprar. Este capacete que depois eu descobri que é de um personagem do Mandaloriano. Você precisa estudar mais cultura pop, porque isso daqui é um dos personagens mais legais do Star Wars. Pois é, o Dinho ama esses capacetes. É uma curiosidade aí sobre ele. Tem uma coleção, né, Dinho? Tem uma coleçãozinha de capacetes. Cada capacete desse é um rinzinho meu, tá? Só pra avisar. Mas, Dinho, é um prazer muito grande ter recebido você aqui. Antes da gente encerrar, a gente vai fazer um momento da foto, porque a gente está construindo um mural para o Papo de Carica Amigo. Então, todo o Papo de Carica Amigo, a gente vai convidar o participante a nos posicionar para a foto, porque tem que ser uma foto característica sua. Ah, é? Você tem que falar como você quer, mas eu já tenho uma sugestão. Geralmente você tira as fotos olhando pro nada, assim, sabe? Isso, eu acho que a gente poderia fazer uma pose assim. O que você acha? Pode ser. Então, vamos. Dinho, é um privilégio muito grande para mim abrir esse programa e iniciar essa temporada com você, que é uma das pessoas mais visionárias, um dos empreendedores mais incríveis que eu já tive a oportunidade de conhecer. Obrigado, Gil. Obrigado. E eu acredito que esse é o primeiro de centenas de programas que você vai fazer. Acho muito legal essa iniciativa. A gente vai trazer bastante pessoas aqui, né? Não só do mundo da Caricanecas, mas pessoas também de fora que também são Carica Amigos, e eu mal posso esperar para ver os próximos episódios. Obrigado por ter me convidado para ser o primeiro. Sim, eu não posso chorar porque não tem nada a ver chorar aqui, mas eu quero te agradecer mesmo, Dinho, porque através do seu trabalho você move pessoas, você inspira pessoas, você me inspira a vir trabalhar todos os dias e sonhar o seu sonho junto com outras pessoas que também sonham o seu sonho e levam a sua missão de levar a arte para dentro da casa das pessoas. Então, muito obrigada e esse foi o Dinho, pessoal. Obrigado, valeu.